Carregando aqui. Já. Pessoal, boa noite. Então, estamos aqui online, né, com a nossa primeira live do projeto Educação, Ciência e Saúde. E hoje contamos com a presença mais do que especial da minha amiga, professora Adriana Jardim, que é médica veterinária, né, que tem mestrado e doutorado em produção animal, já trabalhou com vários projetos de extensão, trabalhava com as emas e com os emus lá na UENF, né, um projeto muito bacana, coordena a disciplina de parasitoses no CEDERJ, né, na biologia da UENF, e hoje vai falar para a gente sobre a questão da raiva animal, né? Há pouco tempo atrás, a gente viu um caso de um menino que contraiu raiva, né? Foi mordido por um morcego, né? Nesses tempos de pandemia, parece que não teve o atendimento necessário e veio a óbito, né? E como é que fica essa história? Raiva está aí presente entre nós, é uma doença para nos preocuparmos. Nesse tempo de pandemia, a gente está mais exposto a ela. Como é que é essa história? Então, hoje a gente tem também nos ajudando a Vanessa, né, que participa também do nosso projeto, e ela vai estar aqui ajudando nessa live. Então, Vanessa Trindade, nos auxiliando. Obrigado aí, Vanessa, pela colaboração. E começamos, então, com a professora Adriana Jardim, que vai falar com a gente sobre a raiva animal. Adriana, boa noite. Boa noite, João. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre uma doença tão importante, uma zoonose, né, uma doença que é transmitida entre os animais e que infelizmente, está sendo negligenciada no Brasil, né? Quando o professor João me convidou para fazer essa live, eu pensei logo que existiam várias pessoas que eu conheço, né? Existem várias pessoas que eu conheço que poderiam falar sobre a raiva de uma maneira mais técnica, porque, na verdade, eu nunca trabalhei com essa doença, eu não sou virologista, mas eu já trabalhei no Centro de Controle de Zoonoses de Campos durante 7 anos, e essa parte de saúde pública é uma parte que sempre me interessou, eu sempre gostei muito. E a gente tem uma certa experiência com a questão, com o problema, e aí eu pensei, nossa, tem tantas pessoas mais habilitadas do que eu para falar sobre raiva, mas ele falou, não, Adriana, a gente vai bater um papo, porque a gente precisa... E, na verdade, foi isso mesmo, João, porque a gente precisa falar sobre a raiva. Nós não conversamos sobre isso, né? Nós não conversamos, a gente não vê propaganda, a gente não vê nenhum tipo de chamada pública importante na mídia falando sobre a raiva. E é uma doença muito antiga. Eu lembro que quando eu era criança, não sei se foi na década de 80 ou de 90, eu vi... Melhor não falar, Adriana. Mas eu vi comercial na televisão chamando atenção para a campanha de vacinação e dizendo as maneiras, né, e informando para a população a maneira que a gente tinha de prevenir a doença. E hoje faz tempo que a gente não vê isso, né? Não vê falar de campanha. Você acha que isso está... Exatamente. Não, hoje a gente... Era que nem o dengue hoje. Nós vemos na propaganda na televisão muita informação, as crianças... Hoje, praticamente, todas as crianças sabem como a gente faz para prevenir dengue, mas não sabemos. As crianças, será que elas sabem? Os adultos, os jovens, será que eles sabem como a gente faz no caso de uma mordida? O que fazer, né? Então, eu achei extremamente importante falar sobre esse tema, né? Desculpa, não te cortei. Não, eu que te cortei. Então, fala pra gente, Adriana, o que é a raiva? Então, a raiva, ela é uma doença causada por um vírus, tá? Que pode acometer qualquer mamífero. Então, muita gente, às vezes, acha que a raiva ela pode ser transmitida pelo cão, pelo gato, mas
pelo morcego, mas não, por exemplo, por um herbívoro, por um bovino, por um equino, mas ela pode afetar a uma infinidade de espécies, porque existem mamíferos silvestres, mamíferos domésticos, e todos esses animais eles podem transmitir e serem também reservatórios do vírus. Tá? Então, é um problema muito grave, é uma questão de saúde pública muito grave, e nós precisamos realmente conversar sobre esse tema e esclarecer alguns pontos algumas dúvidas que possam ocorrer. Eu convidei também vários veterinários, eu espero que eles estejam assistindo e também eles, de repente, possam contribuir com a palestra ou com alguma questão que eu possa não saber responder, porque eu não sou virologista, não trabalho com o tema, mas acredito que as informações básicas, essenciais, a gente possa estar passando por aqui, né? Então, eu não tinha separado, mas eu separei alguns poucos slides para mostrar. Maravilha. Deixa eu compartilhar aqui. Janela. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Sim. Então, o João já me apresentou, né? Mas sou professora da UENF, Laboratório de Clínica e Cirurgia Animal. A raiva, né, ela é uma doença extremamente antiga. Tá? Existem relatos de 500 a.C. descrevendo a forma clínica da raiva em cães. Né? Os animais raivosos eram considerados cães loucos, era a doença do cachorro louco, porque o comportamento do animal, do paciente, ou seja, do animal, da pessoa, ele é muito afetado. E existe essa raiva, chamada raiva furiosa. Existem algumas formas de raiva, uma delas é a raiva furiosa, tá? E tem a outra também, que é a raiva paralítica. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas formas, né? E aqui, antes de Cristo também, olha, na Mesopotâmia, tinha até uma lei que se o cão está louco e as autoridades informaram o seu proprietário e este não o prendeu, não o engaiolou, e se ele morde um homem e causa morte, o proprietário do cão pagará 2/3 de minas de prata. Então, a gente vê que é uma doença extremamente antiga. Ela é descrita, relatada, e que ela, inclusive, que ela era transmissível para o ser humano. Tá? Então, vamos falar um pouquinho desse vírus. É um vírus da família Rhabdoviridae, né? Deixa eu botar aqui em tela inteira. O agente biológico é um vírus da família Rhabdoviridae, o gênero Lyssavirus. Ele é um vírus que ele tem um aspecto de projétil, né? De bala de revólver, digamos assim. E é importante a gente observar nesse vírus que ele tem uma bicamada lipídica, ou seja, ele, em volta dele, ele tem uma barreira, uma camada de gordura, tá? Isso é importante da gente saber. Por quê? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Consegui interromper, João? Sim. Por quê? Lembra da forma de prevenção também do coronavírus? A principal forma de prevenção que a gente tem, que é a higienização das mãos com sabão. Tá? O vírus da raiva, ele também tem essa proteção lipídica em volta dele, que faz com que ele seja extremamente suscetível ao sabão, sabonete, sabão líquido, detergente, qualquer um desses produtos. Então, eu quis mostrar essa foto para vocês, para o público ter essa consciência de que foi agredido por um animal, foi mordido por algum animal, ou arranhado, ou lambido, porque a lambedura em uma ferida, a lambedura em uma mucosa também é capaz de transmitir o vírus, né? Ele é um vírus inoculável, tá? Ou seja, ele está presente em abundância na saliva e ele pode ser inoculado na nossa pele. Se eu tenho uma lesão de pele e o animal lambe e tem o vírus na saliva dele, ele consegue penetrar na pele. Se o animal lambe uma mucosa minha, e a mucosa ela é suscetível, então ele pode ser transmitido através de lambedura também.
Isso aí, só para falar, é aquele caso da galera que gosta de ficar beijando cachorro na boca, né? Mas a galera que gosta de, assim, deixa eu defender um pouquinho aqui, não defendendo totalmente, mas o pessoal que beija o cachorro na boca, geralmente eu espero que o cachorro seja vacinado, né? Mas vamos chegar lá. Então, teve uma exposição, teve um acidente por mordedura, lambedura ou arranhadura, né? Algo aconteceu. A primeira providência que a gente pode tomar para prevenção é lavar o local com água e sabão, fazer bastante espuma, porque aí você vai remover daquela lesão uma grande parte do vírus, se ele estiver ali, né? Então, isso que eu estava falando do comercial antigo da televisão, que eu assistia esse comercial. Ao ser mordido por um cachorro, lave o ferimento com água e sabão imediatamente, fazendo bastante espuma. Eu lembro desse comercial e hoje em dia a gente não vê ninguém falando sobre isso e o vírus está aí. Ô, Adriana, isso é bem interessante, né? Porque eu não sei, mas eu acho que na maioria da cabeça da maioria das pessoas, a gente pensa na raiva transmitida pela mordida, né? Pela mordida do cachorro, pela mordida do gato, mas se você também for arranhado ou até lambido, que é interessante, né? Essa lambedura, no caso, ou se for na sua boca, né? Mucosa, que são essas partes úmidas, ou se também você tiver alguma ferida e um animal com raiva te morder, né? Te lamber, perdão. Isso. Você também pode pegar raiva, até pela lambida. Pode sim. Né? E existem algumas formas de transmissão interessantes, né? A forma mais comum e mais importante é através da mordedura, tá? De transmissão da raiva. Mas existem relatos de transmissão por aerosóis, pela via inalatória, mas isso é raro, né? Esses casos são raros. Mas acontece em quê? Em cavernas onde você tem uma densidade alta de morcegos ali e você fica respirando aquele ar. Então, existem esses relatos, são raros, mas existem, é uma forma de transmissão que eu estou falando aqui. Existe relatos de transmissão por transplante de órgãos. 8 casos descritos de transplantes de córnea, né? E pacientes que morreram com doenças neurológicas e não foi diagnosticada raiva, e aí fizeram transplante de rins também. Então, é um problema grave, uma coisa bem séria, essa questão de transplante. E, basicamente, são essas as formas de transmissão, tá? O vírus ele fica muito concentrado na saliva. Eu vou mostrar aqui um esqueminha de como ele percorre o corpo do paciente, e aí vai ficar bem claro como vocês vão entender isso aqui. Adriana, deixa eu te perguntar, a gente vê e sempre tem as campanhas que falam mais comumente de cachorro e gato. Só cachorro e gato que transmite a raiva? Não, bovinos, equinos também. Existe a vacina para esses animais, para esses herbívoros, e os proprietários, eles devem vacinar os seus animais, né? Todos os proprietários de animal, eles têm mamífero. Então, o cara que, vamos dizer, tem lá uns boizinhos no pasto, ele também deve vacinar o gato? Deve vacinar. Importantíssimo, porque a raiva urbana, ela é muito comum, porque o bovino é um animal extremamente dócil, e o morcego, ele pode estar ali numa caverna, o morcego hematófago, ele pode estar ali numa caverna e ele vai se alimentar do sangue daqueles bovinos ali. E ele volta todos os dias, e geralmente ele volta para a mesma lesão. Ele tem muito interessante, né? Ele tem uma substância anticoagulante na saliva e também parece que é meio anestésica. Então ele morde, faz aquela ferida ali, fica sangrando porque tem o anticoagulante, e ele fica ali lambendo, se alimentando. Dá a babadinha dele em cima, enquanto o sanguinho escorre, ele vai lambendo. Tem muito morcego também em mangueira, né? Não sei se você sabe. Existem várias espécies de morcego. E dependendo da espécie, eles têm diferenças de alimentação. Tá? Existem os morcegos frugívoros, insetívoros, onívoros, e tem os hematófagos, que são uma porcentagem muito pequena, acho que é 1% das espécies de morcego é hematófago.
Mas esses que se alimentam de insetos e de frutas, eles também transmitem a raiva. Eles são mamíferos, né? Eles podem transmitir a raiva, só que eles não têm esse hábito de morder e ficar se alimentando do sangue. Uhum. Ô, Adriana, deixa eu fazer uma pergunta, que você falou essa coisa do morcego, aí eu lembrei até vamos falar um pouco da relação ecológica, né? Porque morcego, eles, como são animais de hábito noturno, durante o dia, em geral, eles procuram um lugar escuro. E é comum, isso realmente é comum, você ter morcego em mangueira. Por quê? Porque a mangueira ela tem uma copa muito fechada, né? Então, tem mangueira que praticamente embaixo dela não passa a luz do sol. Se tiver num dia de sol, a folhagem é tão densa que não passa a luz do sol e você tem, muitas vezes, colônia de morcego, não só em sótão, não só em caverna, mas também em mangueira. E uma coisa que eu sempre ouvia falar, né, desde quando eu era criança, é essa questão de lugar onde tinha... Tem tempo, né? Tem tempo, tem tempo. Lugar onde tinha mangueira, era comum do gado morrer entalado, né? Comia a manga e ficava com aquela saliva grossa, né? Pingando. E a galera fala, não, ali, ó, comeu a manga e entalou com caroço. E eu lembrei, essa questão da raiva também, uma das questões é essa salivação. Será que tem a ver mesmo com a manga? Será que tem a ver com... Pode ser, nesse caso, que o bicho, ao invés de ter engolido a manga e ter entalado, né, tá com raiva nesse lugar que tem muita mangueira e tem gado? O que acontece? Existe a possibilidade do animal ingerir um corpo estranho e obstruir, fazer uma obstrução a nível de esôfago, enfim, e realmente ter uma dificuldade de deglutição. Mas a raiva, um dos sintomas que ela causa é a paralisia muscular, ele não consegue engolir, deglutir. Então, o animal, ele saliva muito. Ele fica salivando, a celorreia, que a gente chama, né? Uma salivação abundante. Então, o perigo que existe, né? Não que os animais, os morcegos que estão na mangueira necessariamente são aqueles que vão transmitir a raiva, porque esses que estão na mangueira podem ser frugívoros também. Tá? Eu queria abrir só um parêntese com relação aos morcegos, que eles são animais protegidos por legislação, são animais da fauna, são animais que têm uma importância gigante na cadeia alimentar e no controle de pragas. Por exemplo, né, controle de insetos, porque eles se alimentam dos insetos, muitos deles. Na polinização de plantas, porque eles se alimentam das frutas e eles levam o carocinho das frutas para ser plantado, semeado em outro lugar. Então, a gente precisa saber, ter uma noção de que não podemos ficar matando o morcego. Com certeza. Senão a gente falar, transmite a raiva, o pessoal já quer sair matando. Que a gente saiba o papel do morcego para o ecossistema, para o meio ambiente, é importantíssimo. E, na verdade, é importante para algumas espécies, né? Porque como eles também são de hábito noturno, tem plantas, por exemplo, que a floração se dá mais à noite e o morcego vai lá e contribui na polinização daquela flor, né? Sem contar na dispersão de frutas. Sim, eles são considerados um dos melhores polinizadores, um dos animais que mais faz polinização, os melhores polinizadores que tem são os morcegos. Então, por favor, pessoal, não eliminem os morcegos. Não matem. Não pode, é proibido, é ilegal matar morcego. Mas com relação ao caroço da manga que o João estava falando, é importante que a pessoa que vai abordar um animal com esse tipo de sintoma, de salivação, de dificuldade de deglutição, seja um profissional veterinário, porque ele vai saber se proteger naquele momento, porque acontece das pessoas se contaminarem com o vírus da raiva tentando tirar um corpo estranho de dentro da boca de um animal, porque ele está salivando, não está conseguindo engolir, a pessoa pensa, olha, ele está né, ele está com alguma coisa, engoliu alguma coisa e eu vou tentar desobstruir. E aí coloca a mão na boca do animal e aquela saliva ela pode estar ali cheia de vírus.
né? Então, pode se machucar, pode ter uma lesão de pele e a pessoa pode se contaminar nessa tentativa de salvar o animal. A pessoa pode ser a vaquinha que, na verdade, está com raiva, né? E a pessoa acha até que ela está engasgada por causa da saliva, mas a saliva é justamente o vetor e transmite o vírus. Você bota a mão numa operação de quem não sabe, quem não é veterinário, quer dizer, vai ter uma coisa violenta que você pode até machucar o animal, e mesmo a vaca, sendo um animal manso, ela pode te machucar e você se contaminar. Eu estava vendo aqui no chat, né, uma pergunta interessante da Raquel. Você está vendo aí, Vanessa? A Raquel perguntando se os morcegos... Olá, boa noite. Vanessa, cadê você, Vanessa? Não vai mostrar, você tirou a... Calma. Boa noite. Eu fui olhar a pergunta, tudo bem? Boa noite, pessoal. Raquel, sim, ela está perguntando, morcegos podem contaminar as frutas? Não, assim, o vírus da raiva, ele é transmitido de mamífero para mamífero, entendeu? Então, o morcego, quando ele vai... Você quer saber, ela quer saber se ela pode pegar uma fruta que foi mordida e comer. Eu não indicaria isso, porque se o morcego, se a fruta está mordida e você percebeu que foi um morcego que mordeu, ele colocou a saliva dele ali. Muito provavelmente, o vírus, depois de um tempo, ele vai ser inativado, porque ele não tem ali um tecido de um mamífero, tem célula para ele replicar, então ele provavelmente vai morrer. Mas o adequado é que você não consuma esse tipo de fruta, que esteja mordida por um morcego. Que está machucada e tal. O Adriano, tem um comentário aqui também da Indiara. Falar sobre a raiva é muito importante, doença fatal para humanos e animais, e que o poder público está negligenciando com falha nas campanhas de vacinação de cães e gatos e com a ausência de soro e vacina para humanos nos hospitais. Parabéns aos organizadores pela abordagem desse tema. Obrigado, Indiara, querida. Eu sou fã da Indiara. Eu também. Ela me emprestou até um material que ela usou numa palestra também. Mas isso de fato. A gente está presenciando um momento muito difícil com essa questão da profilaxia, porque falta vacina. E ano passado, parece que não teve distribuição de doses de vacina para cães e gatos. Isso é um problema muito sério, porque você não consegue alcançar a cobertura vacinal. O que é cobertura vacinal? O ideal é que cada município ele consiga vacinar pelo menos 80% dos cães e gatos na campanha de vacinação. E parece que a informação que eu tive do município, né, do CCZ de Campos, é que ano passado não houve esse repasse das doses. Então, eles usaram as vacinas do ano retrasado, que sobraram as doses, e fizeram uma campanha. Mas não conseguiram cobrir esses 80%. Então, a gente tem um grande número de animais descobertos sem a vacina, sem terem tido acesso à vacina. E nem todas as pessoas que têm animais têm condições de pagar pela vacina. Apesar da vacina não ser uma vacina cara, existem pessoas que não têm condições de vacinar os animais. Então, a campanha de vacinação antirrábica é importantíssima para o controle da raiva urbana, né, no caso. Né? Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso da raiva, então, você controla essa doença vacinando animais, é isso? O cão e o gato, né? Então, você faz campanha para que todos os animais sejam vacinados e você não tem o risco deles transmitirem para humanos, né? Mas existe vacina também para seres humanos ou você só vacina o animal? Sim, existe vacina para seres humanos. Isso que a Indiara falou. Existe a vacina, mas existe hoje em dia uma falta do fornecimento dessa vacina na rede pública. A rede pública diz que existe a vacina, mas quando nós procuramos, nós que somos profissionais da área, nós procuramos com mais frequência. Os alunos, né? Em 2017, se eu não me engano,
o Hospital Veterinário da UENF atendeu 2 ou 3 equinos positivos, que foram positivos para raiva. E nesse atendimento aí, alguns alunos estavam envolvidos e tiveram contato com esses animais e precisaram buscar a vacina, né? O ideal seria que os profissionais que fossem mais expostos, como os veterinários, biólogos que trabalham com animais silvestres, coletam material a campo de, né, profissionais que trabalham em laboratório, né? O ideal seria que esses profissionais fossem vacinados profilaticamente, porque quando eles fossem expostos à mordida, né, ao acidente, o tratamento ele fica bem mais fácil. Quer dizer, a raiva ela não tem tratamento, tá, gente? Ela é uma doença que não tem tratamento. Ela é praticamente 100% letal, mortal, tá? Existem raríssimos casos de pessoas que sobreviveram depois do diagnóstico, mas com muitas sequelas neurológicas, né? Pessoas que têm muita dificuldade de locomoção e tal. Vou até mostrar daqui a pouco um caso que foi um brasileiro que sobreviveu, mas é raríssimo sobreviver a essa doença. Por isso que é tão importante falar sobre ela, né? E eu vi no site da OMS, eles relatam que cerca de 55 mil a 60 mil pessoas morrem por ano de raiva no mundo. É um número muito alto para uma doença que tem vacina, né? Porque o que a gente faz quando a pessoa é mordida e, por exemplo, a mordida com um acidente grave, que a gente considera um animal silvestre mordeu, ou um animal mordeu e fugiu e morreu. A gente faz o esquema de vacinação, existe a possibilidade da vacinação, e existe o soro heterólogo, que é um soro produzido em cavalos hiperimunizados, e o soro autólogo, que é o soro humano, né? Geralmente a preferência para o soro heterólogo, mas eles fazem uma cobertura no local da lesão, né? Da mordida, né? Faz uma infiltração com esse soro naquele local para tentar neutralizar ao máximo a progressão da doença, né? Então, existe sim vacina para o ser humano. A pessoa que foi mordida por um animal, assim, é diferente. Eu fui mordida pelo meu cachorro, porque tudo é uma circunstância, né? Sei lá, a pessoa foi lá, agrediu o cachorro, separou uma briga entre os cachorros e levou uma mordida, e o cachorro era vacinado. Então, tudo isso o médico vai levar em consideração na hora dele montar esse esquema de vacinação, né? Porque o objetivo da vacina é fazer com que o vírus não chegue no sistema nervoso central. Porque se chegar no sistema nervoso central, é dificílimo a gente salvar o paciente, né? Então, eu vou ter até um slide aqui sobre isso. Adriana, compartilhar. Só um minutinho, tem uma pergunta aqui da Liz, coloquei aí no monitor. A vacina contra a raiva está disponível no SUS? Deveria, Liz. Deveria, mas nem sempre o paciente tem acesso. Eu estou falando aqui o que acontece na realidade, tá? No nosso dia a dia. Existem pessoas que penam para conseguir tomar uma vacina de raiva. Eu já passei por isso. Na época que eu trabalhava no CCZ, eu fui mordida por um cachorro. Nós fomos fazer uma campanha de vacinação no interior, na área rural. O cachorro me mordeu e eu fui procurar o posto de saúde para tomar a vacina e foi dificílimo. Isso faz muito tempo e agora piorou, né? A disponibilidade da vacina, a disponibilização da vacina está mais complicada, mais difícil. E assim, eu tive que implorar, eu tive que voltar lá, pedir de novo para poder me vacinar e foi muito difícil. E isso eu vejo acontecendo com os colegas. Os colegas têm reclamado muito. Adriana, a gente tenta tomar vacina e não consegue, né? Mas existe a vacina e ela deveria estar disponível no SUS. Essa é a resposta para a sua pergunta. Tudo bem? Ok. Podemos passar aqui? Sim. Então, eu vou continuar compartilhando o
Então, a gente falou aqui sobre a camada lipídica, que é importante fazer lavar com água e sabão sempre o ferimento após a mordida. É importante que faça esse tipo de abordagem, né, para evitar que o vírus para remover a maior quantidade de partícula viral que a gente conseguir, tá? Essa imagem a gente está projetando agora é o ciclo epidemiológico. Existem 4 ciclos: o ciclo aéreo, o ciclo silvestre, né, com os animais silvestres, o ciclo urbano e o ciclo rural. Tá? Todos eles são capazes de afetar o ser humano. E pode ser interligado ao outro. Ou seja, né, o morcego pode transmitir para um animal silvestre, pode transmitir para um animal doméstico, um herbívoro, pode transmitir para um carnívoro, e todos eles podem transmitir para o ser humano, e assim sucessivamente. Tá? A gente tem aqui todos esses mamíferos aqui podendo fazer parte desse ciclo, dessa cadeia. Tá? Isso aqui a gente já falou, né? Os morcegos, eles são considerados vilões, mas nós precisamos proteger, são animais protegidos por lei, são animais importantes para o ecossistema, para o meio ambiente. Não podemos ficar matando morcegos, por favor. Tá? O que a gente pode fazer Deixa eu voltar aqui. O que a gente pode fazer no caso de... mas eu tenho no forro da minha casa, eu tenho muitos morcegos, né? Tem muitos morcegos na minha casa, no forro da minha casa. O que a gente pode fazer, tá? A gente pode tentar tapar esses buracos no momento que eles tem que esperar eles voarem, saírem para voar de noite, né? Existem algumas metodologias com pastilha de formol, coloca a pastilha de formol, fica aquele cheiro forte, eles não gostam, então eles saem, mas com o tempo esse cheiro vai diminuindo e eles podem voltar, então o ideal é você colocar a pastilha de formol, eles vão querer sair, e aí você vai lá e fecha aqueles buracos com uma forma, com alvenaria, com o máximo que vocês conseguirem, porque eles podem, por exemplo, tela, eles às vezes podem arrebentar a tela e entrar de novo. Isso evita que eles voltem. Adriana, deixa eu te perguntar. Aí no caso dos morcegos que são hematófagos, né? Tem outras metodologias. A gente, se tiver um caso de morcego hematófago que esteja atacando pessoas, que esteja atacando animais, porque, assim, no geral, a gente pensa, o morcego frugívoro, como você está falando, né? Você vai impedir com que ele colonize o lugar. Se tem um vão do telhado, tapa aquele vão, bota lá um buraco. Mas no caso, acho que não é muito comum, né? Mas no caso se você tiver morcegos hematófagos atacando pessoa e animais, é o caso de você avisar o CCZ, tem outras metodologias que eles podem fazer, retira a colônia, ou como é que faz isso? Então, uma das maneiras de controle, existe sim pessoas que são atacadas durante a noite dormindo. Tem até uma foto que eu vou mostrar para vocês, a pessoa está dormindo durante a noite, o morcego vai lá e se alimenta do sangue dessa pessoa. Isso acontece porque a gente está invadindo também o ambiente, o espaço do morcego. Uhum. O ser humano está cada vez mais deixando os animais acuados e sem opção de alimentação. Porque a primeira opção de alimentação de morcego não é o ser humano. Claro. É o outro animal, que ele tenha um acesso maior, que você concorda comigo, que ele tem que entrar na casa, ele tem que procurar um ser humano que não fica quietinho dormindo, quer dizer, pelo menos eu não fico quietinho dormindo, mas tem gente que fica, né? Mas, e ele, é muito mais fácil para ele atacar um bovino num pasto ou um outro animal ao ar livre do que entrar numa casa. Então, nós realmente estamos invadindo o espaço dos animais. Mas uma das medidas de controle dessas populações de morcegos hematófagos é uma pasta vampiricida, que nós chamamos. Ela é uma pasta que ela é liberada, a venda dela é liberada somente para médicos veterinários. Então, os veterinários, eles procuram as lesões nos animais e eles aplicam essa pasta. Interessante. E o morcego, ele geralmente volta, como eu falei, ele geralmente volta para lamber aquele mesmo lugar para se
se alimentar daquele sangue. Então, ele lambe aquela pasta, se ingere e leva para a caverna, e eles, um interage com o outro também. Um acaba passando a pasta para o outro, e eles essa população pode ser controlada dessa forma. Então, é uma pasta extremamente tóxica, não é qualquer pessoa que pode manusear, porque ela é realmente tóxica, venenosa, digamos assim. Então, muito cuidado com esse tipo de produto. Mas tem que procurar o veterinário, né? Isso, tem que procurar o CCZ, se tiver o CCZ no seu município, procurar um médico veterinário que saiba manusear esse tipo de medicação, né, de droga. E mata vampiro melhor do que alho e estaca de madeira. Eu acho que sim. Nunca tentei matar com alho, não. Mas eu nunca tentei matar morcego. Adriana, fazer uma pergunta que me fizeram antes da live. Em casos de árvores em centros urbanos, algumas árvores a gente observa que tem muitos morcegos frugívoros, né? Existe algum método para diminuir a população nesses locais? Porque uma amiga tinha uma árvore em frente à residência dela, 3 árvores, e uma dessas árvores era muito habitada por morcegos, e os vizinhos de uma casa começaram a reclamar. Será que a poda é uma solução? Você abrir... A poda é uma solução, que é uma das soluções, porque o foco de luz, se você jogar um foco de luz, eles não gostam de luz, né? Mas eles acostumam um pouco com essa luz, né? E durante o dia, se você podar, você tem mais luz entrando ali, então eles têm a tendência de procurar uma árvore mais fechada. Então, manter essas árvores com alguns vazios, né, para que a luz do dia entre, incomoda muitos morcegos e eles vão procurar um abrigo em outro lugar. Ok, obrigada. Okay? Vamos lá para... Vamos ver o que a gente tem mais aqui de... Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu amigo Wesley Dátilo, lá no México. Dizem que no México tem muito morcego vampiro, né? E o Wesley está lá no INECOL, Instituto Nacional de Ecologia do México, e vai também participar de uma live futura nossa. Então, obrigado aí pela presença, Wesley, que está lá comendo guacamole no México. Daqui a pouco a gente vai, numa das próximas lives, falar contigo também. Comendo guacamole e tomando tequila. Aliás, o Wesley me causou uma grande decepção outro dia, porque eu não sei se você, como eu, é fã do Chapolin Colorado, né? E eu, a vida toda a minha infância, eu achei que o Chapolin era uma barata. Você achava também que o Chapolin era uma barata? Não, não tinha. Tem um rabinho. Na verdade, o Chapolin é um gafanhoto. Chapolin Colorado é um gafanhoto. Ele falou que no México eles comem o Chapolin Colorado fritinho. Entendi. Fiquei muito decepcionado com essa informação. Eu não fiquei decepcionada, mas eu compactuo, sinto sua dor também. Eu sofro junto com você. Bom, vamos lá, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Bom. Aqui, nesse slide, a gente observa como o vírus ele vai afetar o paciente humano ou o animal, tá? Ele penetra, né, através da saliva, essa é a forma mais comum de transmissão, numa ferida ou na mucosa, através de mordeduras, arranhaduras, lambeduras. O que acontece aqui? Ele vai se propagar em direção ao sistema nervoso central. Vamos supor que que uma pessoa tenha sido mordida no braço. Existe a replicação ali no local, ali no braço, onde houve a ferida, a lesão, né? E o vírus, ele vai se replicando e ele tem um tropismo, ele é neurotrópico. Isso significa o quê? Que ele tem um tropismo, uma preferência, uma predileção pelas células do sistema nervoso central, pelas células do sistema nervoso, aliás. Então, quanto mais terminações nervosas nós tivermos,
maior a gravidade da lesão. Por exemplo, as mãos, os pés têm muitas terminações nervosas, então o vírus ali ele se multiplica de uma forma muito rápida, né? Quanto mais próximo da cabeça, pescoço, cabeça, e quanto mais profunda a lesão, né, maior a gravidade. Tá? Então, ele migra pelo sistema nervoso, né, periférico, rumo ao sistema nervoso central. Nós precisamos bloquear a doença aqui, antes de chegar no sistema nervoso central. Tá? Depois que chega no sistema nervoso central, é bem complicado e praticamente fatal em quase 100% dos casos. Depois que ele chega no sistema nervoso, ele começa a se distribuir, ele se multiplica lá. Em cada paciente vai para não tem uma predileção, para o tronco encefálico, ele tem isso daí varia um pouco. Então ele vai se multiplicar lá, se replicar, e vai causar os sintomas de dor de cabeça, confusão mental, alucinações, convulsões, sistemas nervosos, são sintomas nervosos. Deixa eu voltar aqui. E depois eles migram de volta, eles vão para as glândulas salivares, principalmente, mas também vão para outros órgãos, rins, pulmões, né, vão para o sangue, vão para o tecido muscular, tá? E aí a eliminação é principalmente através das glândulas salivares, através da saliva, dessa secreção, que é a saliva. E aí a gente vai fechar o ciclo quando o animal ele inocular em outra pessoa, né? Ou em outra pessoa, em outro mamífero, enfim. Isso aí vai continuar o ciclo do vírus, tá? Essa aqui é uma foto bem feia, né? Do morcego, ele se alimentando de uma pessoa. Aqui a gente tem um morcego hematófago se alimentando de um animal. Aqui outras formas de transmissão, né? O cachorro, ele pode morder o bovino ou outro animal e ele pode transmitir. Essa questão importante da manipulação de animais pela boca, principalmente animais que tenham sintomas de paralisia, sintomas nervosos, de salivação. As pessoas, às vezes, ao cuidar dos animais sem né, a proteção adequada, elas estão expostas à contaminação pelo vírus. Tá? Essa tela aqui eu copiei do site do Ministério da Saúde e esses dados foram os dados que me preocuparam muito, porque eu não trabalho com a questão da raiva, mas eu não sabia que era tão frequente no país. Esse aqui são casos confirmados, casos humanos confirmados de 2009 a 2019. Tá? Região Norte com 15 casos, região Nordeste com 19 casos. Tá? Região Sudeste, 1 caso, Sul, Centro-Oeste, 2 casos. É um total de 39 casos em 10 anos de uma doença que nós temos como prevenir, como tem vacina, tem soro. Então, nós podemos fazer alguma coisa pelo paciente antes que ele tenha sintomas. É importante que o profissional de saúde... Deixa eu até interromper aqui o compartilhamento, né? Mas é importante que o profissional de saúde ele tenha consciência, né? Porque errar é humano, todo mundo erra, não tem como a gente viver essa vida e não errar. Mas o profissional de saúde ele tem que ter essa noção de que um acidente com mordedura pode ser grave, ele tem que avaliar a extensão daquela lesão, a profundidade daquela lesão, tem que avaliar com muita cautela qual foi esse animal, se esse animal é vacinado, se esse animal é um animal doméstico, se é silvestre. Um acidente por mordedura de um morcego é sempre considerado grave, tem que ser considerado grave. É um absurdo isso que aconteceu com esse menino que faleceu esse ano. Ele não teve... a história que o João contou,
que ele não teve acesso à vacina por causa da pandemia. Só que eu fui ler, João, esse rapazinho de 14 anos, 13 ou 14 anos, ele foi mordido por um morcego no final de janeiro. E ele apresentou os sintomas dia 22 de fevereiro. Então, foi antes do fechamento, né, do isolamento social pela pandemia. Então, ele poderia ter tido acesso a uma vacina, ao soro, e de repente, essa vida poderia ter sido salva. Mas não teve. Então, gente, um paciente foi mordido por um morcego, um animal silvestre, um animal que você não tem contato. Rato também, às vezes tem gente que tem contato com rato, né? Isso que é importantíssimo, que as pessoas não manipulem animais silvestres sem saber fazer. Imediatamente assistência médica, né? No caso de qualquer mordedura por animal silvestre ou doméstico, né? Eles podem ter o vírus, o morcego pode ficar anos sem adoecer. Mas eles podem adoecer e, por exemplo, tem dificuldade para voar, aí cai no chão. Ah, caiu um morcego no meu quintal. Você vai lá pegar o morcego. Exatamente. Não sabe manipular, não tem experiência, não manipula, não encosta nesse animal, é perigoso. Chama alguém que conheça, chama alguém que sabe. Tem um número do CCZ do Rio, que eu anotei aqui, eu não coloquei no slide, mas é um número que você pode ligar. Depois a gente mostra. É 1746. 1746. 1746. Depois eu vou pedir para a Vanessa botar aqui embaixo para aparecer aqui. 1746. É central de atendimento. Tem o centro de controle de zoonoses da sua região, prefeitura. O Adriano, pegando essa pergunta aqui do Fabiano Severino, que coloca para a gente, ele está perguntando se a vacina contra a raiva é feita em dose única ou não. Ou seja, eu acho que a dúvida é: você tomou uma vacina contra a raiva, você está imunizado para a vida inteira, não precisa tomar mais, precisa tomar só uma... Como é que é esse esquema aí? Então, profissionais de saúde que trabalham em risco, eles são vacinados profilaticamente. Então, existem alguns esquemas vacinais. Tem o esquema profilático, tem o esquema pós-exposição. Isso quem vai definir é o médico que está atendendo o caso. Tá? Por exemplo, eu quando trabalhava no CCZ, eu tomava a vacina, eram 3 doses profilaticamente, tá? E depois a gente coletava o sangue e levava para fazer titulação. A titulação vai ver se você tem anticorpos, para ver se você tem anticorpos suficientes contra o vírus da raiva. Profilático, para quem não conhece o termo, é quando você toma para prevenir, né? Para prevenir. Que é o profissional de saúde, estudante de veterinária, né? Ou quem trabalha em zoológico, que vai tomar isso para prevenir. Isso. Então, Pode falar. Quando você é, por exemplo, mordido, você vai lá, não é a dose profilática, é a do tratamento, né? Para quem é imediatamente mordido. Isso. Então, o esquema que é feito para profissionais de risco é esse. São 3 doses e aí a gente faz a titulação. Fica fazendo o exame do sangue para ver se tem anticorpo de 6 em 6 meses. Eu, por exemplo, eu tinha dificuldade de alcançar a titulação mínima de anticorpos. Então, eu tomava as 3 doses, aí às vezes, não, sua titulação está baixa. Eu tomava um reforço e eu tomava outro reforço até eu atingir a titulação adequada. A pessoa que é exposta, ela geralmente tem um esquema de 4 doses, que é a dose do dia 0 até o dia 3, né? Conforme a gente conversou, o vírus ele vai subindo em direção à concentração. Então, o mais rápido possível que essa pessoa tomar a vacina, quanto mais rápido ela vai começar a produzir anticorpos para bloquear essa progressão da doença, né? Essa subida para o sistema nervoso central. Então, a pessoa toma a primeira dose no dia 0 ao dia 3, aí tem no dia 0, no dia 3, no dia 7, no dia 14 e no 28. Então, são 4 a 5 doses que a pessoa toma, que o paciente toma, vai depender da profundidade da lesão, do animal que te atacou. Por exemplo, se for um cachorro, o cachorro ele sempre fica em observação por 10 dias.
um cachorro te mordeu. Aí ele tá no quintal da casa, ele vai ficar, o profissional de saúde do CCZ vai lá durante esses 10 dias, ver se esse cachorro está comendo, se ele tem algum sintoma, se ele teve alguma alteração de comportamento, se ele tem alguma salivação, algum sintoma de raiva. Passaram esses 10 dias, ele não morreu, ele não teve nenhum sintoma, então você não precisa tomar no 14º, no 28º, porque o período de transmissão da raiva para caninos e felinos, ele começa de 2 a 4 dias antes do aparecimento do sintoma. Então, antes do aparecimento do sintoma, você pode ser contaminado e o animal não ter sintoma nenhum. Então, por isso que ele tem que ficar em observação. Mas se nesses 10 dias que se passaram aí da agressão, da mordida, ele não teve nenhum sintoma e não morreu, então significa que ele não tem raiva, porque ele tem esse período aí para o animal adoecer, pelo menos ter algum sintoma, e vir ao óbito. Entendeu? Então, por isso que cada caso é muito específico. Vai depender se o cachorro você pode observar. Agora, se for um animal silvestre ou se o cachorro fugiu, você não tem acesso, não tem como observar esse animal por 10 dias, aí você faz o sistema todo. Aí tem médico que vai falar, não, essa lesão é muito profunda, foi um animal silvestre, a gente não tem acesso a esse animal, não tem como fazer o exame de raiva nesse morcego, nesse animal que te agrediu, então nós vamos fazer o que? O soro, a gente vai fazer a vacina, o esquema completo, e aí vai depender de cada caso. Mas uma dose não é suficiente, não. São várias doses. Tá? E por quanto tempo, Adriana, a pessoa fica imunizada? Quer dizer, a imunização, pelo que você falou, não é longa, né? Você tem que ficar tirando exame do sangue para ver se o cara está produzindo anticorpo. Então, em ser humano, você tomou a vacina, mas nada te garante que você vai continuar imunizado por um tempo longo, né? Não, existem pessoas que ficam imunizadas por vários anos. E aí fica fazendo um acompanhamento. Varia de pessoa para pessoa. E existem pessoas que já têm mais dificuldade de produzir anticorpos, de manter a titulação dos anticorpos. Em animal, você imunizou lá o seu cachorro, teve a campanha de vacinação, você levou o seu cachorro, seu gato, né, para vacinar. Sim. Ele fica aí garantido por quanto tempo? 1 ano, 2 anos? A vacinação antirrábica é anual. Por quê? O ideal seria que se a gente pudesse até fazer a titulação dos animais, mas no Brasil nós não temos essa opção de fazer a titulação, não temos esse exame disponível. Então, anualmente, os cães e gatos devem ser vacinados. Tá? Uma vez por ano é uma dose, e é profilático, né? Uma dose, e todo ano essa dose tem que ser repetida, uma vez por ano. Mas de todo caso, né? Você foi mordido por um animal, seja um animal doméstico, seja um animal, né, silvestre, principalmente, né? Se for um animal silvestre, ou um rato, alguma coisa assim, o ideal é que isso seja imediatamente informado para que se considere, né, no atendimento o risco da pessoa ter raiva, porque é uma doença... Lavar com sabão. Antes de você fazer qualquer coisa... Lavar com sabão. Lavar com água e sabão e fazer bastante espuma. Primeira coisa. Depois você vai procurar um posto de saúde. Porque se você procurar um posto de saúde sem lavar, o vírus vai estar se replicando ali enquanto você está ali na fila esperando atendimento. Então, a primeira coisa é lavar com água e sabão. Depois procurar um posto de saúde para ser atendido. Adriana, e só para ressaltar, né? Como é que são os sintomas assim, em animais? Para você ver aquele cachorro meio esquisito ali na tua rua, ou aquele boizinho no pasto lá da fazenda lá do seu tio, que tem aquelas 5.000 cabeças de gado no pasto, pessoal lá de Cardoso Moreira, lá de Queixcantão lá que tem gado. Como é que você tem uma ideia? Está preocupado ou não? São preocupados? Sim, os animais, existe a forma paralítica da raiva e a forma furiosa. A forma paralítica geralmente acomete os herbívoros. Então, os animais, todos eles têm sintomas neurológicos, mas eles podem começar a ter uma mudança de comportamento. Os cães, forma furiosa, comportamento mais agressivo, o latido fica diferente, dificuldade de comer e de beber água, salivação, né? Então, aí o animal pode realmente ficar com fotofobia, ou seja, ele não consegue ficar em ambientes
muito claros. Isso incomoda muito, a fotofobia, ela incomoda muito, o animal não consegue ficar em ambiente claro. Então, são os principais sintomas. E a agressividade, mudança de comportamento nesse sentido. Na raiva paralítica, o animal ele fica mais apático, também não consegue comer, não consegue beber água, ele tem paralisia principalmente dos membros posteriores, das pernas, né? Então, a gente chama de o quarto ficar arriado, né? Arreia os quartos, os cães também podem ter esse sintoma. Em seres humanos, o que é relatado no início pode ter febre, dor de cabeça, dor na coluna. Então, assim, sintomas de irritabilidade, como nos animais, as pessoas também podem ter sintomas de irritabilidade, e aí pode evoluir para convulsões, sempre sintomatologias nervosas. Sintomas. Hidrofobia. Isso hidrofobia, por quê? Porque ele não consegue engolir, ele não quer água, ele não quer beber água, não consegue engolir a água. Ele tem essa paralisia de musculatura e não consegue deglutir. Ele fala como se tivesse medo da água, né? Mas na verdade ele não consegue beber a água, né? Isso. E o ser humano também, a mesma coisa. O ser humano também. A gente está chegando aqui quase a 1 hora, tá vendo? Que a gente está aqui falando. Menino, tem que botar aqui o restante dos slides, senão eu não vou conseguir terminar, né? Não, fica à vontade. A gente pode passar um pouquinho também, não tem problema não. Só estou te falando que quando a conversa é agradável, né? O tempo passa e a gente nem percebe que já está quase 1 hora aqui na nossa live. Que bom. Então, assim, a gente falou um pouco sobre epidemiologia, a gente falou sobre a transmissão, as maneiras que a gente tem para prevenir a doença, que é o principal, assim, da gente abordar, né? O que fazer quando a gente tem uma mordida, um parente é mordido, e precisa ser informado para o profissional, para o médico, tá? Acho que são as principais questões que nós precisamos levantar. A questão da vacinação, que é importantíssima, a vacinação de cães e gatos. Uma vez, quando eu trabalhava no CCZ, nós recebemos uma ligação para ir num apartamento que um morcego tinha entrado nesse apartamento. E aí, nós fomos nesse apartamento e pegamos o morcego com equipamento EPI, né, equipamento de proteção necessário, pegamos o morcego e tal. Só que aí eu perguntei pro rapaz que chamou a gente, eu falei, mas eu tô preocupado com o meu gato, será que ele mordeu o meu gato? Eu examinei o gato de fato não tinha nenhuma lesão, mas eu não sabia se esse gato tinha tido contato, a mucosa dele, por exemplo, com o morcego, se ele tinha dado uma lambida no morcego, por exemplo, a gente não sabia. Deu um beijinho no morcego. Mas, obviamente, seu gato é vacinado, ele não. Eu falei, gente, caramba. existia, né, uma campanha de vacinação, né, existe uma campanha de vacinação, a pessoa tem acesso à vacina e porque mora num apartamento acha que o gato não vai ser contaminado. Entendi. Então, o morcego ele pode entrar pela janela. Então, meu gato não sai, não vai na rua, então não preciso vacinar, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Se existe vacina, esse movimento de vacina está atrapalhando demais a gente também. Né? É um problema muito sério, porque existe esse movimento para ser humano e para animal também. Então, se você deixar de vacinar o seu cão, o seu gato, a raiva ela está voltando aí para a gente, né? Ela está voltando, não, ela sempre esteve, mas ela estava mais controlada. Eu acredito que essa negligência tenha sido uma porta de entrada para o vírus agora voltar para o meio urbano. É muito sério isso. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Aliás, o objetivo dessa live aqui, dessas lives que a gente vai fazer agora semanalmente, toda terça-feira às 19 horas, vamos ter um assunto diferente. O pessoal que está aí assistindo quiser sugerir assuntos também, né?
mas é derrubar esses mitos, essas noções erradas sobre a ciência, né, que as pessoas têm, que vacina faz mal, que não deve vacinar, que o vírus é uma gripezinha, um resfriadinho. Então, essas coisas que a gente tem que combater para que as pessoas tenham mais saúde, que as pessoas tenham mais qualidade de vida, né? Então é importantíssimo a gente ter essa noção de que do quão sério é uma doença como a raiva, que mata mesmo, né? Que muitas vezes a pessoa não tratada inicialmente não faz esses cuidados, não lava, não toma a vacina assim que aconteceu o fato, depois não tem nem como tratar, né, Adriana? A pessoa morre mesmo ou fica com lesões seríssimas pro resto da vida, né? Se sobreviver. É terrível. É uma doença muito feia. Os sintomas são terríveis, são sintomas neurológicos, e a pessoa fica sedada até morrer, até vir ao óbito. É muito triste. É uma doença extremamente mortal, fatal, séria, importante, e a gente precisa falar sobre ela, né? Com certeza. Com certeza. Bom, Adriana. deixa eu só... Não, continua. Pode falar. Eu ia te falar justamente que a gente já está chegando aqui no final, né? Para você. Eu vou compartilhar só essas últimas fotos aqui. Essa foto aqui foi a foto do primeiro paciente brasileiro que foi curado da raiva, né? Aconteceu no Recife. E esse aqui é ele agora em 2016 ou 2017. Consegui achar uma reportagem com ele. Ele tem muitas dificuldades de locomoção, ele ficou com muitas sequelas, né, na fala, inclusive. É uma pessoa, né, da área rural, ele foi contaminado por um morcego e ele nasceu de novo, praticamente, porque existem raríssimos, eu sei se são 5, 10, sei lá, casos de pessoas que sobreviveram no mundo, e da gente ter 55 a 60 mil casos por ano, então realmente é muito raro a pessoa conseguir sobreviver, e quando sobrevive, existem essas sequelas graves. Essa aqui é um bovino com sinais clínicos de raiva, debilidade dos nervos pélvicos, da dificuldade de locomoção, um canino com fotofobia, né? O animal se esconde, a pupila também pode ficar dilatada, ele se esconde da luz. A salivação intensa, essa saliva, ele não consegue engolir a saliva, então ele tem essa cialorreia, essa salivação intensa. A alertar a questão da vacinação, que a gente já alertou e precisa alertar sempre, né? Então, são essas as últimas imagens. Não só para quem tem cachorrinho e gato, mas para quem também é produtor animal, né? Produtor rural, perdão, que tem animais, né? Isso aí. A pergunta aí da nossa querida Indiara. A posse responsável dos animais, tomando os cuidados necessários para evitar que os animais deem saidinhas não monitoradas pelos sedutores, reduz o risco do animal contrair raiva. Com certeza. Posse responsável, castração, né? As pessoas têm a cultura de que o animal ele precisa dar a saidinha dele, o gato, o cachorro, que ele precisa procriar, e aí ele fica tendo filhotes, esses filhotes ficam pela rua. Tá? Então, quanto mais animais de rua, maior o risco de zoonose, de transmissão de zoonoses, não só da raiva, mas de outras zoonoses também. Então, o animal doméstico tem que ficar dentro de casa, não é para ficar saindo. Ele sai, ele pode ser atropelado, ele pode ser envenenado, ele pode contrair uma doença, trazer para dentro da minha casa. Então, ele é um vetor, ele pode trazer uma doença para casa. Então, não pode deixar o animal sair de casa. Cuidar do animal. Você se propõe a ter um animalzinho doméstico, né? A gente cuida do animal, leva para vacinar, né? Leva ao veterinário, toma os cuidados necessários, não deixa ele sair. Evita dele estar procriando de forma indiscriminada, porque
porque aí esses filhotes vão parar não sei aonde, você vai doar para não sei quem, sei lá se a pessoa vai cuidar, e aí esse animal pode transmitir essa doença para o seu colega que adotou o animal. Então, é importantíssimo que as pessoas tenham essa consciência de que um animal ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, monitorado, né? E que ele, estando bem cuidado dentro da sua casa, ele não vai oferecer risco para você. Beleza. Adriano, eu queria aproveitar para dar uma notícia aqui para o pessoal, né? Como eu falei já, essa nossa live vai ocorrer toda terça-feira às 19 horas. E nas próximas lives a gente deve colocar também uma lista de presença. A gente espera poder certificar, né, para quem assistir às nossas lives, vai ter também o certificado pela Pró-Reitoria de Extensão da UENF. Ainda não colocamos, porque isso ainda está em negociação com a PROEX, né? Mas é interessante para quem é aluno, está sem aula aí nesse período, essas nossas lives também vão poder, eu espero, né? Tudo diz que sim, vão poder contar como crédito didático e pedir para as pessoas que divulguem, né, entre os amigos, entre o pessoal que é aluno e às vezes até quem tem o interesse, nesse caso eu acho que é bacana para quem é produtor rural, para quem mora, né, em locais que tem animais de criação, que a gente pensa muitas vezes não é afetado pela raiva, né? A gente vai continuar fazendo essas nossas lives, né, periodicamente. Esperamos que nas próximas até com lista de presença e com certificação pela PROEX, para quem nos acompanhar aí. Estamos trabalhando nesse sentido. Né? E encerrando agora, nesse momento, eu queria fazer os agradecimentos, né, à professora Adriana Jardim, que esteve aí com a gente esse tempo todo, né, dando essas informações muito importantes sobre a raiva para todos nós, né? Já tivemos aqui outra sugestão, né, da Liz também colaborando, de repente, para falar sobre peste bubônica, né, Liz? De repente é uma boa. Acho que não só de peste bubônica, mas outras doenças emergentes, né? E doenças até com potencial pandêmico. Quem sabe, na próxima, é um assunto que a gente pode abordar. Na próxima, na verdade, a gente vai contar com o professor Milton Kanashiro, né, que é da UENF também, está responsável pelo laboratório de diagnóstico, né, para a Covid-19 aqui na região, né, no Hospital de Guarulhos, em colaboração com a UENF, e, de repente, a gente até aborda esse assunto com ele, dessas doenças emergentes, dessas doenças com potencial pandêmico, como a Liz sugeriu, tá? Então, a gente pede a colaboração de vocês, não deixem de curtir, divulgar, né? E espero a gente, em breve, ter essas presenças, e eu pediria para a Adriana também para fazer suas considerações finais, fazer mais algum comentário, se alguém tiver alguma pergunta ainda que dê para colocar para a Adriana, para a gente fazer esses comentários e daqui a pouco encerrar, né, a nossa transmissão de hoje, agradecendo muito a Adriana pela boa vontade, né, pela disposição de estar aí com a gente. A Adriana é uma pessoa muito querida, né, uma profissional muito competente da UENF. Obrigado, Adriana, por se dispor a estar aí com a gente hoje, viu? E também a Vanessa, que ficou aí, né, por trás dos bastidores, nos proporcionando o suporte técnico para a realização dessa live de hoje. Obrigado, Vanessa. João. Eu também. Eu sempre achei que chapolim era uma barata, mas não é uma barata, é um gafanhoto. E o pessoal come chapolim no México. Olha só que absurdo. O Fritinho disse que é uma delícia com cerveja. Eu achei que era uma joaninha. Vermelho. Super-herói. Nunca pensei, nunca liguei a um animal. Mas, João, muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço, porque nessas oportunidades a gente sempre cresce. Eu fui estudar, fui pesquisar e descobri coisas, esses números, essa epidemiologia que para mim foi novidade. Eu fiquei realmente bem chocada com essa quantidade de casos no mundo que ainda existe. Eu só queria fazer uma observação que o João perguntou, a questão do consumo da carne, que eu não falei, né? Verdade.
Então, o que acontece? O vírus, ele se espalha pelo corpo todo do animal. Depois que ele chegou no sistema nervoso central e ele foi para o resto do corpo, para as glândulas salivares, ele foi para o sangue, para os músculos. Então, existe sim a presença de vírus, partículas virais, pode existir no leite, na carne, né? Por isso que é importante, quando a gente for consumir carne, ele é inativado pelo calor, né? Ele é inativado pelo sabão, nós falamos sobre isso, mas o calor também inativa o vírus. Então, quando for consumir carne, isso não vale só para o vírus da raiva. Existem várias zoonoses que nós podemos evitar através do consumo de carne bem passada, tá? O ideal é a carne sempre bem passada e inspecionada, porque na inspeção o profissional, antes do abate, o médico veterinário examina aquele animal e depois que o animal é abatido, aquela carne, ela também é examinada. Então, se houver algum indício de raiva ou de qualquer outra zoonose, aquele material é tratado adequadamente ou descartado. Então, é importante que a gente consuma carne inspecionada, tem o carimbo da inspeção, do CIF, da inspeção federal, né? E que seja bem passada. Porque pode existir, se você manipula uma carcaça, uma carne de um animal que está contaminado, que está um vírus, você tem uma lesão ali, nada vai impedir. Não existe assim não existe assim essa gravidade, porque realmente a raiva, a principal modo de transmissão é por inoculação e contato com a saliva, mas não impede. Então evitem, né? É sempre bom evitar comer carne mal passada e carne não inspecionada e manipular carne que você não sabe de onde vem, um animal, uma carcaça, um animal morto que você não sabe por que ele veio a óbito. Importante. Aquele que teoricamente morreu de manga, né? O pessoal fala. Pois é. Adriana, uma última pergunta aqui. Então, por exemplo, vocês deram um exemplo do morcego que entrou na residência onde havia um gatinho, né? Então, todas essas medidas de higienização do ambiente, que hoje está muito em alta por conta da Covid, né? Nos casos em que você tem a presença pontual ali do morcego, então o correto é higienizar tudo, principalmente quem tem pet, caminha, tapetinho, ou quem está em sítios, em fazendas, em celeiros, currais, uma higienização completa do local antes de retornar com seus animais para aquele recinto. Sim. Uma higienização básica com hipoclorito, com detergente, com sabão em pó, o que puder ser de sabão, né? Que puder eliminar essa capa lipídica que a gente mostrou do vírus, eu acho que é bem válido, sim. E evitar que entre de novo. Isso é difícil, em celeiros, né? Cobrir qualquer abertura que possa dar margem para o morcego entrar. Ou rato, ou qualquer outro mamífero silvestre, por exemplo, né? Ok, obrigada. Então, é isso aí. Encerrando aí, então, Adriana, quer mandar beijinho para alguém? Né? A gente te agradece aí. Antigamente, quando eu era criança, já faz um pouco tempo atrás, era beijinho para meu pai e minha mãe para você, né? Mas te agradecendo mais uma vez, né? E esperando que o pessoal continue com a gente, tenha gostado também e continue acompanhando as nossas lives. Obrigado, Adriana. Beijo, boa noite. Tchau, tchau, gente. Até a próxima terça, 19 horas.